Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos nessa série especial de ensinamentos da Palavra de Deus acerca dos fundamentos da fé. E hoje nós vamos falar acerca de um outro fundamento importantíssimo da nossa fé, que é a ressurreição dentre os mortos, a ressurreição dos mortos. Nós precisamos entender que o discípulo do Senhor Jesus deve viver a vida cristã com essa esperança bendita, a esperança da ressurreição dos mortos, a segurança da ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar quando falamos acerca da ressurreição dos mortos é acerca da morte física. Precisamos entender acerca disso. E a morte física na Bíblia revela o que aconteceu com a vida espiritual do homem devido ao pecado do mundo. Romanos 6,32, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você pode conferir isso também em Romanos 2, de 16 a 17. 1 Coríntios 15, 26 afirma que o último inimigo a ser destruído é a morte. Aqui está falando da morte física. Assim a morte é vista, como inimigo do crente, como inimigo daqueles, de todo ser humano, na verdade. Mas por fim, este será destruído no lago que arde com fogo e enxofre. Inclusive a morte, como o inferno, Satanás e seus demônios, os ímpios, todos eles serão lançados no lago que arde fogo e enxofre. Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago do fogo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, 14. O segundo destaque que nós gostaríamos de dar acerca disso é que a Bíblia declara que todos os que morrerem, sejam crentes ou incrédulos, ressuscitarão um dia. Alguns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para o juízo eterno, o juízo do trono branco, o juízo em que aqueles que não se arrependeram, os impenitentes, os ímpios, aqueles que viraram as costas para Deus, serão julgados pelos livros, conforme as suas obras na terra, e esses serão julgados por Jesus e logo após serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Os justos não, serão ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Um pouquinho antes do arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, graças a Deus, tomara que sim, nós cremos que estamos nessa última geração, a geração do fim, ressuscitaremos, Quem estiver vivo será arrebatado, transladado, tomado com poder. E nos encontraremos todos nós, os ressuscitados e os arrebatados com Jesus de Nazaré. Você pode encontrar isso em 1 Tessalonicenses 4. No capítulo 4, Tessalonicenses fala sobre isso. O Antigo Testamento afirma isso também. Nós podemos ver em Jó, vamos procurar aqui, Jó, capítulo 19, 25. Olha o que a Bíblia diz sobre a ressurreição. O autor, Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Então nós temos que ansiar por esse dia glorioso. Se estivermos vivos, o arrebatamento. Se estivermos mortos, a ressurreição dos justos, a ressurreição dos filhos de Deus, daqueles que firmaram uma aliança com o Senhor Jesus na dispensação da graça, ou aqueles que confiaram em Jeová, no Adonai, no El Shaddai, no Deus do Antigo Testamento, que o tempo todo, através de toda aquela ritualística judaica, da lei, que colocaram a fé nesse Deus maravilhoso, no Deus de Israel. Então, um lindo trecho, Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Essa é a esperança bendita de todo crente. Mas é nas páginas do Novo Testamento que encontramos este ensino acerca da ressurreição dos mortos plenamente desenvolvido. Jesus ensina acerca disso em João 5, 21, versículo 28, 29. Vamos ver aqui, João 5,
Evangelho de João, capítulo 5, 21, 28 e 29. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. E aí no 28, 29 ele diz assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal, a ressurreição dos injustos, dos ímpios, ressuscitarão para serem condenados. E é tremendo, mais claro que isso é impossível, Também vemos isso em João 6, 39, João 6, 40, 44, 45, capítulo 11 do Evangelho de João também, no versículo 23 ao 26, Jesus ensina plenamente acerca da ressurreição. Mas esse é um dos textos mais completos, é o texto que eu acabei de ler para vocês. O que Paulo ensina acerca da ressurreição? Nós podemos ver em Atos, capítulo 24, Atos dos Apóstolos, 24, 14 e 15. 24, Atos 24, 14 e 15, tá? Deu problema aqui no meu computador, não sei o que houve. Então, procure aí na sua casa, você vai ver Atos 24, 14 a 15, 1 Coríntios 15, de 1 a 58, é um capítulo inteirinho em 1 Coríntios 15, acerca da ressurreição, é o capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, nós vemos que Paulo ensina claramente acerca da ressurreição. E João também ensina, lá no Apocalipse, capítulo 20, de 4 a 6, versículos 13 e versículos 14, o apóstolo João, além do Evangelho, ele também ensina lá no livro de Apocalipse acerca da ressurreição, tá bom? João, vamos ver se voltou aqui, João 20, Apocalipse, capítulo 20, de 4 a 6, está aqui, agora deu. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, que nós estávamos falando. Já a segunda morte não tem poder sobre eles, porque são justos, porque são crentes em Deus. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos, que é o conhecido reino milenar ou milênio de Cristo. Reinarão com ele logo após ressuscitarem, ou aqueles que estiverem vivos serem arrebatados pelo Senhor. Os judeus também criam na ressurreição, geral dos mortos, claro que não todos, mas alguns sim criam no último dia. Nós vemos isso claramente em João, no Evangelho de João, capítulo 11, 23 a 24. Mas Jesus revelou algo novo acerca da ressurreição, o que foi difícil até para os seus discípulos na época compreenderem acerca da ressurreição. Jesus trouxe uma nova revelação, a ressurreição dentre os mortos. Isto inclui, algo tremendo, que é a ressurreição, a sua ressurreição, a ressurreição do próprio Cristo, do próprio Messias, do enviado de Deus, como também a ressurreição dos crentes. E é isso que nós trataremos logo em seguida, tá? Os discípulos só compreenderam a ideia da ressurreição dentre os mortos quando Jesus ressuscitou. Aí verdadeiramente eles viram que aquilo que Jesus estava falando era uma realidade e realmente aconteceu com o próprio Jesus de Nazaré. Nós vemos isso claramente em Marcos 9, de 9 a 10. Marcos, capítulo 9, de 9 a 10. Olha o que a Bíblia diz. Marcos 9, de 9 a 10. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem
tivesse ressuscitado dos mortos. Então eles guardaram esse assunto, né, apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Então creram aqui plenamente naquilo que Jesus falou logo após a ressurreição de Jesus. A ressurreição dos mortos passou então a ser o tema central da pregação apostólica. Nós vemos claramente isso na boca de Pedro, na boca de Paulo. O tempo todo era falado, era uma doutrina fundamental, era um dos fundamentos da fé da igreja primitiva. Tanto que Paulo chega a dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. A nossa pregação é vã, e é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, está claramente falado e relatado em 1 Coríntios 15, 14, pelo apóstolo Paulo. Mas para onde vão os mortos? É outra questão muito importante que nós venhamos a entender. Então pegue o caderno, esteja anotando, né? Para onde vão os mortos? Antes de falarmos sobre a ordem da ressurreição, precisamos tratar acerca desse assunto, que é o que é conhecido como estado intermediário dos mortos. Quando morremos, tanto a alma como o espírito humano deixam o corpo humano. Está bem claro em Eclesiastes 12, vamos ver aqui, Eclesiastes 12, 7. Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 12, 7, a Bíblia diz: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, está bem claro aqui que o espírito, e aqui também está relacionado à alma, né? O corpo volta para a terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o criou, ou que o deu, aqui segundo a NVI, nova versão internacional. Lucas 8, 54 e 55 também fala sobre isso. Tiago 2, 26, Gênesis 35, 18 a 19, 1 Reis 17, 20 a 22, Atos capítulo 20, de 9 a 10, tudo isso fala sobre a diferença entre a alma e o espírito. Está em que a alma é o componente da personalidade do homem, está relacionado com a vida terrestre do corpo, em contato com o mundo ao seu redor. Já o espírito humano é o componente que permite com que o homem tenha um relacionamento íntimo e pessoal com o mundo espiritual, com o nosso Deus tremendo. Por isso o espírito volta a Deus que o criou, e a alma também, porque na alma está o centro da personalidade humana. Deus não deixaria o centro da personalidade para trás. A alma e o espírito fazem parte do homem imaterial, invisível, não corporal, não que se possa pegar, que não seja material. Então, nesse sentido, podemos observar que a alma e o espírito, por não serem matéria, são imortais e indestrutíveis. Isso é muito claro, né? Em toda a palavra de Deus nós vemos claramente isso aqui. Então, com isto, não estamos afirmando que o homem por si próprio tenha vida eterna com Deus, né? Com isso, não estamos afirmando que o homem por si próprio, ou seja, pode se salvar ou tenha vida eterna com Deus. Mas sim, para onde vão então os que não creem? Para onde vão aqueles que não creem? E aí logo em seguida nós vamos estar falando sobre isso.